falar sobre os livros do John Green. Assim que eu terminei de ler o Tartarugas Lá Embaixo, que foi o mais novo, super esperado, super hypado livro dele, eu fiz uma enquete no meu Instagram, no meu Twitter, no Livros Amigos, fiz enquete em tudo quanto é lugar, perguntando se vocês preferiam que eu gravasse uma resenha de Tartarugas Lá Embaixo ou se vocês preferiam que eu gravasse um vídeo falando o que eu penso de cada um dos livros do autor. Felizmente foi este vídeo que ganhou, porque eu não tava muito afim de fazer resenha sobre esse livro mesmo. Então, sem mais delongas, vamos começar. Só um adendo aqui, eu não vou falar dos livros que ele escreveu com outras pessoas, como por exemplo Will e Will. Vou falar só dos livros que é dele, só dele. Começando então do meu menos favorito até o meu favorito, a gente tem o Cidades de Papel. Esse aqui é talvez o menos favorito de muita gente, mentira. O próximo é o menos favorito de muita gente, pelo que eu vejo. Mas esse aqui Mas nesse livro aqui, o personagem principal, o Quentin, é vizinho de uma menina super cool, descolada e, enfim, chata. E ele é absurdamente apaixonado por ela, até que um dia essa menina desaparece. Logo depois deles passarem uma noite juntos, aprontando com um monte de gente que, tipo, aprontou com ela. Então ela arrastou ele pra essa vingança dela e de repente ela some. Quando ela some, ela meio que deixa umas pistas que levam até o paradeiro dela. Ela deixa tipo uma trilha assim de migalhas. E aí o Quentin, que é desesperado por ela, acha que ele é muito especial por estar seguindo essas pistas e que ele vai encontrar ela, sabe-se lá onde, em Nárnia, e eles vão viver um amor felizes para sempre. Sei lá que esse menino. Já deu pra ver que eu realmente não gosto muito desse protagonista, eu não gosto de ninguém desse livro na realidade. Eu acho que é muito bizarra essa história de você sair sozinho seguindo esses rastros aí que ela deixou, porque tudo bem, isso aí não é tão bizarro. O bizarro são os lugares em que esse menino vai parar, tipo, ele passa dias dormindo nos lugares abandonados, tipo, pra entender os rastros dela, tipo, uou, cara, menos. Tipo, em nenhum momento ele pra pensar, pra se perguntar se ela realmente queria ser encontrada e se é realmente o papel dele encontrar ela. Enfim, essas partes em que ele sai de casa pra procurar ela e fica uns dias dormindo fora e obcecado nos sinais que ela deixou, torna um livro muito morno no meio, ele fica bem cheio de marasmo mesmo, e então realmente foi uma leitura não tão boa assim. Na época que eu li, eu tinha em mente que era o que eu menos tinha gostado, mas era tão aquela hype e tudo mais que eu provavelmente falei e coloquei nos Scooby da vida que eu tinha adorado. Mas hoje em dia, analisando isso aqui, eu vejo que realmente tem muitas falhas, principalmente depois que eu assisti o filme, que é até que uma adaptação bem fiel, e eu queria explodir a tela em que eu estava assistindo o filme, porque, né, não sei se tá saindo na câmera, mas o carro da pamonha tá aqui na minha rua e eu preciso gravar. O próximo livro que eu vou falar, independente do carro da pamonha estar aqui fazendo barulho, é o que eu acho que é o menos favorito de muita gente, que é o Teorema Catherine. Aqui a gente tem um cara que já namorou 19 meninas chamadas Catherine, e todas terminaram com ele em algum momento. A reclamação que eu ouço muito desse livro aqui é que é absurdo uma pessoa tão jovem já ter namorado 17 pessoas com o mesmo nome, mas tipo, às vezes a literatura é absurda mesmo, isso não foi um grande problema pra mim. A questão é que esse menino sai com o melhor amigo dele num carro chamado o Rabecão de Satã, e ele quer desenvolver aí um teorema de previsibilidade de Catherine pra meio que descobrir como é que ele não leva um pé na bunda. O que eu gostei tanto desse livro quanto eu gostei? Eu achei ele muito, mas muito engraçado. Eu ria demais disso aqui. Só o nome do carro, cacete, é muito engraçado. Então eu achei, de todos os livros do John Green, o mais leve, o mais despretensioso, assim, o que menos te faz pensar sobre as questões da vida, do universo, e que menos te deixa às vezes mal. Então esse livro aqui me ganhou completamente no bom humor, nessa viagem, e muito mesmo na relação do Colin com o melhor amigo dele, que é sensacional, tipo, Friendship Goals. E daí a gente passa pro Tartarugas Até Lá Embaixo. E sim, este não é o meu livro favorito do autor, como se você me acompanha nas redes sociais há um tempo você já sabe, mas se você caiu nesse vídeo agora e não me conhecia ou não viu meus últimos vídeos, bem-vindo inclusive,
Muita gente diz que esse foi o melhor livro do cara e que é o livro favorito e que é muito bom. Não achei nada disso. Eu acho que esse livro tá sim sendo meio superestimado, mas não muda o fato de que ele é muito bom, ele é muito legal, ele só não é tudo isso. Aqui a gente tem uma guria, a Asa, ou Eisa, ou não sei, e ela tem uma melhor amiga. E depois que um bilionário desaparece, depois de terem emitido uma ordem de prisão contra ele, e daí uma recompensa bem gorda é colocada pra quem encontrar ele, essa melhor amiga, louca, a Daisy, convence a Asa a procurarem esse cara. Como? Porque uma vez, num acampamento aí, a Asa foi meio que amiga do filho desse cara, e eles até que ainda moram perto. Então elas dão um jeito de se reaproximar aí desse guri pra ver se conseguem umas pistas do paradeiro do pai dele, pra ver se elas conseguem ficar com o dinheiro. Esse plot parece bem simples, mas é muito mais do que isso. Muito mais começando pelo fato de que a Asa tem um caso seríssimo de toque. E não é só toque do jeito que a gente fala levianamente no dia a dia, do tipo, deixar tudo organizado, uma coisinha do lado da outra, coisas arrumadas por cores. Não, é mais profundo do que isso. Ela tem muitos problemas em relação ao próprio corpo, em relação principalmente em relação a germes. A cabeça dessa menina é cansativa. A leitura às vezes se torna cansativa pelo fato da narrativa ser dela. Não deve ser fácil ser assim. E o próprio John Green sofre de toque. Então ele colocou muito da própria experiência nesse livro aqui. E aí a gente fica no que a própria Asa chama de espiral do pensamento, e fica bem claro. Ninguém consegue falar que realmente entende o que a outra pessoa sente sem realmente passar. Mas você consegue, lendo isso aqui, ter uma compreensão de como é ter esses pensamentos compulsivos que não te largam e como é difícil viver assim. Isso aqui pra mim foi a melhor parte desse livro. Ver como é difícil ser assim, como é difícil você precisar de ajuda psicológica e muitas vezes as pessoas próximas a você não entenderem isso. Muita gente aqui também falou que gostou muito da relação de amizade da Asa com a Daisy. E realmente é muito interessante você ver que nenhuma das duas amigas são perfeitas e que a relação delas tem seus problemas, mas que no fundo elas ainda são muito amigas e são amigas tipo de verdade. O final desse livro aqui foi de cortar o coração, não de cortar o coração no estilo A Culpa é das Estrelas, a gente vai falar dele já já, mas porque é muito cru e muito real, sabe? É muito a vida como ela é, e às vezes a vida como ela é triste. E agora então falando do A Culpa é das Estrelas, famigerado A Culpa é das Estrelas. E se você conhece mais ou menos dos livros de John Green, já tá óbvio qual é o meu livro favorito do autor, a gente vai falar dele já já. A Culpa é das Estrelas, eu acho que não existe uma pedra que não conheça a história disso aqui, mas só resumindo rapidinho então, a gente tem uma menina, ela tem câncer terminal, conhece um menino que já teve câncer, eles começam a ter aí um romance e tudo vai ladeira abaixo. Esse livro é triste, é triste, é triste, é triste, é triste. Não tem o que fazer. Começa que não existe nenhuma história, gente, que envolva câncer que termine de forma legal. Quase todos os livros do Nicholas Sparks estão aí pra comprovar essa teoria, né? Mas brincadeiras à parte, uma coisa que eu gosto desse livro, uma das coisas que eu gosto muito desse livro, além do senso de humor, porque no meio das lágrimas a gente ri aqui, é como tem várias coisas que ele fez com que eu pensasse, sabe? Questões bem John Green que você para e fica pensando assim sobre o significado do universo. Então esse livro aqui fez muito isso comigo. E outra coisa que eu acho interessante aqui é que você sabe desde o começo que a protagonista vai morrer, ainda que ela termine o livro viva. Mas você sabe que esse aqui é o capítulo final da história dela, como até diz na sinopse, que a história dela tá terminando ali. Então a gente tem aqui esse pequeno vislumbre desse final na parte em que o Augustus Waters entrou e fez parte dela. Então é um livro triste, faz você chorar. Eu tenho uma tatuagem, inclusive, de uma das frases desse livro aqui, que é o Alguns Infinitos São Maiores Que Outros, que foi uma frase, aquele discurso todo da Hazel Grace pro funeral do Gus, foi uma parte do livro que me fez pensar bastante, e eu achei muito apropriado na época tatuá-la nas minhas costas. E por fim a gente tem o meu livro favorito do John Green, que é o óbvio Quem é Você, Alaska. Eu sei que muita gente também não gosta desse livro aqui porque acha Alaska irritante, mas eu acho a Margot do Cidade de Papel 10 mil vezes mais. O que a gente tem aqui? Um garoto chamado Miles, que eu só consigo lembrar dele como gordo, porque é como ficou o apelido dele na escola.
e ele tá indo pra um colégio interno, que foi onde o pai dele estudou. E o Miles tem esse costume de colecionar, de lembrar das últimas palavras que as pessoas disseram antes de morrer. Isso aqui é uma coisa muito presente no livro também. E quando ele vai para esse colégio interno, que é muito diferente do que ele imaginava, ele acaba entrando ali num grupinho de amigos, e dentro desse grupo está a Alaska. A Alaska é uma menina meio perturbada, tá? Eu não tenho outra forma de colocar isso. Ela fuma demais, bebe demais, sente demais, ela é muito intensa. Então, isso até combina com uma citação bem, como é que fala? Clássica desse livro, que é: se as pessoas fossem chuva, eu seria garoa e ela seria um furacão, algo assim. Mas é óbvio que o Miles se apaixona pela Alaska, e aí uma coisa muito ferrada acontece, e a história vira de ponta cabeça, e aí a gente tem aquela coisa dos personagens juntos tentando lidar com dor e perda e luto e com a própria existência, sabe? Esse livro aqui, de todos os livros do John Green, é o que mais me fez pensar sobre várias coisas. Tanto que muitas vezes eu tinha que fechar o livro, pensar um pouco. Tem muitas partes desse livro que eu me lembro vividamente. Uma delas, por exemplo, que eu acho que talvez seja a que mais me faz pensar, é que os meninos da escola, eles têm um trabalho para entregar na aula, acho que de religião, alguma coisa assim. Eles têm que responder por que a humanidade acredita em vida após a morte. E a resposta do Miles foi que porque ninguém aguenta a alternativa, porque a gente talvez não esteja pronto pra acreditar e aceitar que isso aqui vai terminar quando a gente morrer e acabou, pronto, fini, morreu, tudo escuro, acabou. E isso me fez pensar, independente das minhas crenças e religião e tudo mais, e me fez ver que, tipo, realmente, eu sempre acreditei que quando a gente morre acontece alguma coisa com a gente. Nunca imaginei que fosse realmente um fim. Mas eu percebi que realmente a ideia de que talvez não tenha nada, a alternativa a acreditar em vida após a morte, talvez seja muito deprimente pra mim imaginar, assim como é pra muitas pessoas. Então, assim, eu posso ficar falando disso e de mais várias outras coisas que esse livro me fez pensar durante uns bons 40 minutos. Mas outra coisa desse livro aqui que faz ele ser muito especial pra mim é a ambientação dele. Ele tem um cenário muito vívido, os personagens são muito vívidos, é quase como se você estivesse assistindo um filme, quase como se você conhecesse aquelas pessoas. E aqui a gente tem adolescentes numa escola, longe dos pais, então é óbvio que eles são meio doidos. Eles fazem trotes, isso é uma tradição na escola, inclusive, promover trotes e todo tipo de zoeira. E eu me vi muito na minha época de adolescência nesse livro aqui, até porque quando eu li, eu estava justamente nessa época. Então eu vi muitas loucuras que eu e meus colegas faziam no que esses personagens aqui faziam. O que eu acho engraçado até, porque tem muita gente que fala que esse livro aqui é meio tipo surreal, que os adolescentes não são assim mesmo e que as coisas aqui não acontecem. Cara, na minha época, que eu tinha os meus 16 para 17 anos assim, eu e meu grupinho éramos muito parecidos com isso aqui, então não tem nada de irreal, muito pelo contrário. Eu achei isso aqui muito vívido. Continuando falando sobre a ambientação dele, é engraçado como sempre que eu penso no livro, é como se um quadro se pintasse assim na minha memória, como se eu realmente tivesse estado naquele colégio, como se eu fizesse parte da história. Isso é incrível. Em nenhum dos outros livros do John Green a gente teve essa ambientação tão perfeita. Não sei se é porque praticamente 100% do livro se passa no mesmo lugar, então a gente acaba se acostumando com o ambiente mesmo. Mas eu acho esse livro aqui muito, muito especial. Eu tô sempre relendo ele, eu não sei nem quantas vezes eu já li. E eu acho que por hoje, então, é só. Falem pra mim nos comentários quais são os seus livros do autor que vocês mais gostam. E falem também os que vocês menos gostam, quero saber. Se você ainda não for inscrito no canal, por favor, se inscreve, deixa o seu like. Muito obrigada por assistirem, vejo vocês no próximo vídeo. Beijo e tchau!